Quero dar as boas-vindas a todos e eu gostaria, no momento de dar as boas-vindas ao palestrante dessa noite, Benjamin Guluca Mateus. Boa noite, Benjamin. Muito obrigada por aceitar o convite. O Benjamin é português, né, naturalizado, brasileiro, mas no momento encontra-se em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, está por um tempo nos Estados Unidos. Ele é professor de matemática, física, estatística, mestre em educação, pregador, palestrante, cantor, mentor. Uau! Adventista de quarta geração e dedica seus dons ao ensino e à missão. Então eu peço que Deus o use mais uma vez. Muito obrigada pela sua disposição em estar conosco esta noite. Boa noite, Benjamin. É contigo agora. É só o microfone, isso. É só ativar o seu microfone, Benjamin. Hã? Tô numa live. Eu não estou vendo o Benjamin online. Benjamin, está conseguindo? Não estamos te ouvindo. Precisa abrir. Prontos. Sim, agora Pronto. sim. Agora abri. É, Não, é que eu estava a pensar que tu é que haverias de habilitar, mas graças a Deus consegui cá. Já é um momento? sim, é o seu momento agora, tá? Oh. Muito obrigada. Boa Deixa-me tirar aqui noite, os seja óculos. É que... bem-vindo. Olá, irmãos, boa noite. Eu digo que a todos é boa noite, cá nos Estados Unidos ainda é boa tarde. Sim, eu Não sei. é? Porque o sol põe-se muito tarde. Eu tenho problemas nas vistas em geral. Uso um pouquinho os óculos mais temperados, que é para não sofrer com a iluminação. Mas então, boa noite a todos. Estamos cá há cerca de 36 pessoas. Não consigo ver todo mundo. Deixa-me cá ver. Tem algumas pessoas convidadas, que a nossa irmã até já esteve cá a falar. Mas eu vejo aqui muita gente, a Norma, a Rosana, Roseli, tem aqui o Mato deve ser a mesma pessoa. Mônica, tudo bem, Mônica? Olha, estamos a falar de milagre. A Mônica é uma amiga que eu tenho e ela é o verdadeiro milagre. Ela é o verdadeiro milagre. Mônica, saudações para si. A Cris Garden, a minha querida irmã, que nós choramos juntos, falamos, rimos, e tantas outras pessoas que cá estão, que a graça de Deus esteja convosco, que vocês se sintam tão abraçados por Ele, se sintam tão aconchegados por Ele, se sintam, portanto, chamados por Ele, como se Ele estivesse em frente de vós e estivesse a olhar para vocês e dizer: Filho, eu cá estou. Sou eu mesmo a quem tu tens orado, a quem tu tens pedido, a quem tu tens, portanto, reclamado certas coisas, a quem tu tens depositado os seus fardos. Sou eu mesmo. Então, esse Deus que tudo vê, que tudo pode e que faz todas as coisas que não são como se já fossem, ele esteja com todos vocês e vocês se sintam muito bem embalados por este grande pacote de amor que ele tem por todos nós. Escusa de apresentar-me, porque já fui apresentado e agradeço imenso. Digamos que os títulos nós os temos porque corremos atrás para os termos. Mas os títulos não nos definem em Jesus. Os títulos até tentam nos definir para o mundo secular, para o mundo social, para o meio dos amigos, para outras arcadas, não é? Ali de relacionamentos
interpessoais e por aí fora. Mas em Jesus eles não nos definem. E tu que estás a me ouvir aqui, tu sabes muito bem disto. Tu sabes muito bem porque quando a doença bate a porta, o título não faz nada. Quando a conta está muito alta para ser paga e não se tem reserva, e o banco sequer tem disponibilidade para dar-te o dinheiro empréstimo, o título não te vai dizer nada. Então, o título, até mesmo para este mundo, ele é circunstancial. Ele não é tudo. Conforme vocês já observaram, nós temos aqui um tema muito especial. Eu estive a pensar exatamente no que falar. E como seria o tema? E aí a nossa querida mentora, não é? A nossa apresentadora, serva de Deus, que teve a brilhante ideia de poder fazer este grupo, levar avante este grupo, pela ajuda do Espírito Santo. Ela foi me dando assim algumas dicas dentro da sua simplicidade. Eu disse, Jesus, ajuda-me ali porque eu não estou a ver. E de repente, eu estava a trabalhar, deu-me um insight. Esse insight que eu digo é a voz do Espírito Santo, que disse, um milagre desapercebido. Este tema, penso que tu já viste por aí, eu não tirei de nenhum lugar. Na vida existem muitas coincidências. Digo coincidências que são coisas que coincidem. E é normal tu teres encontrado um título destes por aí. Porque, afinal de contas, milagre não é uma palavra isolada. Mas quando o Espírito Santo deu-me um insight da palavra milagre desapercebido, eu disse, Senhor, milagre desapercebido. O que isto significa? O que é que tu nos tens a dizer com milagre desapercebido? Eu faço-vos uma pergunta para reflexão. É, muitos de vocês, alguns são crentes, outros podem não ser crentes e assim sucessivamente, mas a palavra milagre, ela não deriva do paganismo. A palavra milagre, ela advém mesmo dentro do arcabouço de todo um conhecimento e de todas as ferramentas religiosas apontadas para o divino, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, de toda uma história que advém do povo de Deus e de todo o reconhecimento de que as nossas forças, as nossas capacidades, elas têm limites. E quando elas terminam, ocasiona-se um milagre. O milagre não é dado de forma espontânea. Deus não o dá por dar, porque tem que fazer milagre. O milagre vem exatamente da perspectiva divina, alinhada com um propósito que Deus tem para a sua e para a minha vida. Muitas vezes tu já pediste por milagre. Muitas vezes tu já choraste por milagre. Muitas vezes tu ansiaste por milagre. E o milagre não aconteceu. O milagre não aconteceu. Alguns anos atrás, eu tive uma infelicidade que deixou-me estatelado. Os meus pais, alguns anos para trás, eles foram para a África, especialmente na região de Angola. Haviam saído de Portugal. E o meu pai fazia muito negócio, e como empresário, então fazia muitos negócios. E lá ele teve uma filha, que é a terceira filha, inclusive. A quarta filha. E esta menina obteve uma doença, uma malária, que lá é comum, e ela foi
a óbito. E eu era pequeno na altura, mas mais velho dentre os meus irmãos. Eu vi aquela multidão em casa, eu vi as pessoas ansiosas, umas a chorarem, outras a quererem saber. Foi por um processo de doença que ela foi a óbito. Mas naquela noite eu fiquei a pensar: Deus, tu ressuscitaste muita gente no passado. Me lembrei até do funeral que a Bíblia conta, de alguém que faleceu, e o esquife já estava pronto, e a senhora chorava copiosamente. E o Senhor foi lá e fez o milagre e ressuscitou. E naquela noite eu disse a Deus: eu quero que tu ressuscites a minha irmã, porque tu podes. Tu, antes mesmo que amanheça, tu podes. E eu orava, chorava, orava, chorava, orava, chorava. O milagre não aconteceu. Eu faço uma pergunta. O milagre não aconteceu porque Deus é péssimo, é ruim, é separatista, porque nós não merecemos o milagre? Ou é porque não estava dentro do cômputo do propósito de Deus? Quantas vezes tu já ansiaste por um milagre porque não tens mesmo o que fazer? Tu não tens o que fazer. Já tentaste, já lutaste, só cabe ali o milagre. E o milagre não veio. Já te perguntaste porquê? Será que tu não foste escolhido, não chegou a sua vez, não chegou o tempo? O porquê que as coisas acontecem de forma paradoxal? Muitas vezes de forma incompreensível. Eu vou levar-vos a uma experiência cabal que eu tive no Brasil. Mas antes disso, eu gostava de ler convosco Mateus 11, verso 28. Mateus 11, verso 28 é um texto muito famoso que todos nós já sabemos, que diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vindem a mim, vindem, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que Deus estava a pensar quando falou desta maneira? E o porquê que ele falou? Vocês conhecem na vida alguém que nunca esteve oprimido? Alguém que nunca esteve oprimido. Existe alguém na vida que nunca esteve oprimido? Esta palavra, todos os que estás cansados e oprimidos, cansados. Alguém nunca se cansou na vida? Até as crianças se cansam. Se calhar tu que estás ali mesmo nessa tela, a assistir a esta mensagem, estás cansado, estás cansada. Estás cansada de lutar, estás cansada de esperar, estás cansada. Devolves os dízimos e as ofertas. Visitas as pessoas, ajudas as pessoas, és uma pessoa muito ativa, se calhar, no trabalho de Cristo. Algumas, elas trabalham muito na igreja. As outras trabalham em outros locais, mas ajudando as pessoas, levando o amor de Deus às pessoas. Mas aí te cansaste. Um certo dia, eu já estando no Brasil, eu cheguei no Brasil, portanto eu tinha por aí uns 21, 22 anos de idade. Muito jovem,
dinâmico. Fomos à comportagem. Eu estudava lá no NASP de São Paulo. Aí, pronto, chegou a comportagem, nós fomos à comportagem e tal. Depois da comportagem, eu não tinha dinheiro para retornar à escola, que havia gastado tudo que meu pai havia preparado para mim. Jovem, então gostava sempre de vestir bem, de comer bem e tal. Prontos. Torramos o dinheiro todo, eu e o meu primo, e eu disse, Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Liguei para um amigo pastor, da Novo Tempo, na altura, e ele chamou-me para Jacareí, na Novo Tempo. Prestem muito bem atenção nessa história. Prestem muito bem atenção nessa história. Essa história mudou muito o curso da minha vida e a forma de como eu vejo a Deus. Naquele momento, eu cheguei a Jacareí, eu não vou dizer o nome do pastor, mas o pastor disse que eu haveria de ficar em casa dele e que tinha lá um quarto disponível para eu ficar. Só que quando eu estava a ir a Jacareí, esse pastor foi ele pelo qual eu já tratei antes de ir ao Brasil para fazer os meus cursos, para estudar por lá. Foi ele que matriculou-nos. Eu e o meu primo depositamos o dinheiro, ele matriculou-nos no NASP. Então, quando as coisas apertaram, foi a ele que eu recorri. Pastor, estou a sair da comportagem, estou sem grana, estou sem isto, aquela coisa toda, eu preciso trabalhar, por não sei o que e tal. E na altura a lei não permitia estudante trabalhar. No Brasil não permitia. Tu és estudante, tens dinheiro, não, tu não deves trabalhar. Então lá fomos, eu lá fui, a Jacareí, só sei que foi uma viagem muito longa. E quando cheguei a Jacareí, o pastor, eu cheguei por volta de umas 18 horas, 17, 18 horas. O pastor havia ficado de receber-me ali, de pegar-me na rodoviária de Jacareí. Eu esperei pelo pastor. Onde estava o pastor? O pastor não aparecia. O pastor não aparecia. 19, 20, 21 hora, 22 horas. O pastor não aparecia. Aí consegui falar com ele. O pastor só disse: espera. 23 horas. Aquela rodoviária, Jacareí, era uma cidade. Agora melhorou um pouquinho. Era uma cidade que era desprovida de beleza. Era uma cidade que muito pobre. Tu olhavas, a cidade era pobre e não era uma cidade encantadora. E então a rodoviária ela fechava cedo e havia noias na rodoviária. E eu, um jovenzinho, filho de papai, aí na rodoviária, sozinho, o pastor não aparece. Então lá eu fiquei aflito. Portanto, o pastor aparece-me ali por volta de umas 23, quase meia-noite. E eu não conhecia ninguém. Quando ele chegou, disse: pastor, por que o senhor demorou-se tanto? Ele disse: olha, demorei-me porque eu estava a ver aí um lugar para tu ficares. Eu disse: como assim? Lugar para eu ficar? Ah, não, olha, a ASA contribuiu ali um pouquinho, na altura era, parece que era, sim, era a ADRA. Não, não sei se era a ASA, agora é ASA porque tem a ASA e tem a ADRA, não é? Eu acho que era a ADRA, uma coisa assim. A ADRA, portanto, teve que fazer ali uma recolta para o senhor, para alugarmos uma opçãozinha para o senhor ficar. Eu disse: é mesmo? Então já não vou ficar em sua casa. Não, não vais. Preferi, prontos, levar-te para um sítio onde tu fiques mais à vontade. Estava aquela desculpa esfarrapada de quem não te quer receber. Eu disse: bem. Eu, naquela noite,
Eu lembrei-me do quanto Deus já havia feito por mim no passado. Lembram-se daquele texto de Ellen White que está escrito em Primeiros Escritos. Não deveis temer o futuro, porquanto vos esqueçais de tudo que Deus já vos fez no passado. E eram maravilhas em cima de maravilhas. E então, pastor, lá fui, resumindo a história, nesse tal lugar, um lugar muito triste. Muito triste. E eu passei ali 2 noites. Eu não sabia se aquilo eram cobertores, que eu me estava a cobrir, que eu só sei que eu, quando esticasse a perna, aquilo esfarelava. Ia para o banheiro cheio daquele limo verde, aquela coisa. Eu nunca vi, aquilo parecia uma cadeia. E passando os 2 dias, o pastor chega e disse: Olha, o seu tempo de ficar aqui acabou, vira-te. Vira-te. E eu estava a trabalhar na Novo Tempo, na cozinha. Recém-chegado. Vira-te. Eu peguei as minhas coisas, fui lá à cozinha. O meu pai não sabia nada disto, os meus irmãos não sabiam, ninguém sabia, era a minha experiência apenas. Estão lá na cozinha, prontos. Aí depois o pessoal foi se mobilizando, apareceu um jovem. Vocês conhecem o jovem que canta nos Arautos do Rei, atualmente, que canta baixo? Nós chamamos por Robinho, o nome dele é Robson. O Robinho, apareceu o Robinho, que é o Robson que canta o baixo agora nos Arautos, e o senhor, um jovem, não é na altura, chamado Beto, chamavam-lhe de Betão. Eles viviam juntos. O Robson era inclino do Robinho, do Betão. Ai, Benjamin, nós sabemos a sua história e tal, olha, prontos, vamos lá para casa. Pegaram-me, levaram-me a casa. Posto lá, fiquei com eles. Fiquei mesmo a morar com o Robinho, no mesmo quarto do Robinho. Uma pessoa amável, formidável. Só sei que depois, vai me falando quanto tempo eu tenho, porque eu já me descontrolei cá com o tempo, por gentileza. Sim, tudo bem. Continua o seu testemunho. Precisamos ouvir, né, a finalização, a Sim, então conclusão. o que é que acontece? Eles muito bem afável, amável. E passei o primeiro dia, o segundo, terceiro e tal, lá estava quase há um mês, o Rubinho estava em véspera de casamento. E lá o Rubinho disse: Benjamin, eu vou sair, te vou deixar cá com o quarto, porque eu me vou casar, então estou a mudar-me para um apartamento. Eu disse: está bem. Assim já estava a entrar um pouquinho de troquinhos lá da Novo Tempo, da cozinha, que era uma empresa terceirizada. Eu não tinha carteira de trabalho e já estavam a cobrar carteira de trabalho. Eu não podia tê-la, porque, como estudante, a lei, em 2012, quando cheguei a Jacareí, eu cheguei ao Brasil em 2010. Em 2012, quando cheguei a Jacareí, portanto, a lei não permitia o estudante trabalhar. Entretanto, não tinha direito à carteira de trabalho. E lá, eu não sabia com que cargas d'água o dono da casa, que é o Betão, amigo do Robinho, todos trabalhando na Novo Tempo, ele, afinal de contas, estava a pensar o seguinte: o Robinho agora está a sair. O Robinho é que paga-me o aluguel e eu inteiro para pagar o aluguel para o dono, para o proprietário. O Robinho saindo, como é que eu vou fazer esse Benjamin? Não vai conseguir me pagar o aluguel porque ele nem tem carteira de trabalho. Portanto, dias ou mais dias, ou menos dias, ele vai ser mandado embora. Aí ele maquinando isto. O Robinho assim já tinha saído. Então ele estava a pensar em tirar-me de lá. Comentou com a esposa e com os filhos. Milagre desapercebido. Aí eu só sei que um dia destes o Betão sobe ao meu quarto, que eu vivia lá no.
como posso dizer, era uma edícula. Aquilo era uma edícula. Uma casa maior embaixo onde ele vivia e depois tinha uma edícula. Nesta edícula, aí sobe o Betão e o Betão diz o seguinte: Benjamin, tudo bem? Tudo bem, Betão. Aí ele começa a chorar. Ele chorava copiosamente. Um homem que tem mais ou menos por aí 1,94 m, 96 alto e corpulento, assim. Corpulento não é uma pessoa lenta, é uma pessoa assim, que tem corpo. Portanto, ele diz assim: Benjamin, me perdoe. Eu disse: perdoar-te por quê? Disse: perdoa-me, perdoa-me. Eu pequei, eu acho que eu falhei com Deus. Eu disse: mas por quê? À noite isto. Disse Benjamin: eu estava a pensar em mandar-te embora da minha casa, em tirar-te do anexo, que eu preciso de alguém que pague para que eu inteiro o aluguel para o dono. Já que o Robinho não está, e dentro em breve tu serás despedido, eu fiquei com medo. Então eu queria tirar-te. Irmãos, sabe o que aconteceu? Por que eu estou-vos a dizer? Preste bem atenção. Aconteceu que ele disse-me: olha, eu trabalho na Novo Tempo como editor de imagens. Ele trabalhava na parte de informática, de TI, e na parte de edição de imagem. Ele entendia muito bem de programação. E ele disse que naquele dia que ele pensou, ele estava a maquinar e tirar-me de lá, o Senhor, milagrosamente, enviou-lhe uma mensagem. Ele chegou do trabalho da Novo Tempo e tal, quando sentou-se no seu escritório, na tela do computador dele enorme, apareceu uma mensagem dizendo assim: não te convém fazer nada com o hóspede que está em suas portas, porque como um anjo em suas portas o coloquei. E aquela mensagem reluzia, reluzia. E ele chamou o filho, chamou a esposa e tentaram ver de onde vinha aquela coisa. E a mensagem não desaparecia da tela. Aí ele vai para Novo Tempo e conversa com os amigos. Olha, está a acontecer isto, aquela coisa toda. E eles não conseguiram ver. Portanto, a pessoa que remeteu aquela mensagem e perceberam que aquela mensagem não veio de ninguém e de nada. Foi Deus que havia colocado aquela mensagem. Eu me lembro como se fosse hoje. E foi por isso que ele começou a chorar muito, porque percebeu-se de que não era a vontade dele, mas a vontade de Deus. Eu, quando ouvi aquilo, queridos irmãos, eu fiquei atônito. Eu não conseguia entender sobre aquele milagre, porque era tão surreal que eu nunca tivera passado por aquilo. Nunca tivera passado por aquilo. Porque até então eu achava que eu era uma pessoa tão. Sou mais uma pessoa dentro do cômputo dos servos de Deus. Eu nunca tinha enxergado o tamanho valor que eu tinha. E eu não me apercebi deste milagre. Eu não me apercebi deste milagre. Depois desses foram vindo outros. Depois o Senhor fez-me parar para refletir no milagre, neste milagre que ele havia feito. E uma vez em conversa com o Betão disse: Benjamin, foi um grande milagre. Este milagre eu trago comigo até hoje, porque muitas vezes Deus faz coisas em nossa vida que nós não nos apercebemos. Não uma mera ocasião, não é uma mera dádiva, não é um mero acontecimento. Foi um milagre. Eu estou a falar diante de 38 pessoas, cada um tem a sua história. Cada um já chorou muito, já lamentou muito, já se achegou a Deus e já pediu por milagre. Neste momento, eu quero dizer-te o seguinte:
Jesus realizou muitos milagres. Muitos milagres. Mas, às vezes, os milagres não acontecem do jeito que nós queremos que aconteçam. Mas os milagres estão a acontecer. Os milagres estão aí na sua vida. Estão a acontecer. É possível que o fato de tu teres entrado aqui hoje e agora, ou há pouco tempo, não foi apenas ali uma encruzilhada de tempo em conexão com amigos que enviaram convites, não foi uma mera coincidência. É possível que seja o seu milagre. É possível que Deus te esteja a dizer que eu estou aqui para fazer para você aquilo que você não percebe. Através disso, eu quero fazer grandes mudanças na sua vida. A sua história pode mudar quando tu ouves falar de Jesus, o quanto se importa com você. Eu não era nada, estava no meio do nada. E Deus disse que, como anjo em suas portas o coloquei, não ouse. O homem foi derrubado dentro das suas perspectivas, das suas convicções, das suas ilações, das suas preocupações, das suas opressões, porque tem que pagar, porque tenho que pagar o aluguel. E Deus disse: pare. Não é conforme tu queres, é conforme eu, como Rei do Universo, quero. Eu vou terminar as minhas falas dizendo o seguinte: tu não és pelo tanto de informação que tu tens. Não és por onde tu nasceste. Porque muitos de nós viemos de berços esplêndidos, nascemos em países considerados tops, outros não. Muitos de nós viemos de pais requintados, outros não. Muitos de nós estudamos em escolas opulentas, suntuosas, outros não. Temos o melhor cabelo, a melhor pele, os outros não. Não é por isto. Não é disto que Jesus quer. É o quanto você produz na vida das pessoas positivamente. O que é que você produz para a vida das pessoas? Porque o milagre Deus está fazendo na sua vida ainda hoje. O que é que você está produzindo para a vida das pessoas? A Mônica é um milagre. A Roseli é um milagre. A Sandra é um milagre. A Cris Garden é um milagre. A Janaína é um milagre. Jodair é um milagre. A Marli é um milagre. O Lucas é um milagre. Todos nós somos um milagre. Você vai refletir no milagre desapercebido, nas bênçãos que Deus tem estado a fazer na sua vida, está fazendo agora, e que você não acha sendo bênção, não acha sendo milagre, porque se calhar as suas expectativas são tão altas que tu não estás a conseguir descer do patamar. Que as circunstâncias da vida impulsionadas por Satanás te levou. Estás tão alto que já não percebes os pequenos toques, as pequenas apreciações de Jesus. Jesus fez-me saber que, a despeito de ser humano, frágil, pequeno, cheio de dúvidas, numa terra tão grande como o Brasil, numa cidade que eu não conhecia, sem dinheiro, porque eu não podia dizer ao meu pai que o meu dinheiro havia acabado, o Senhor ainda disse que eu era um anjo dentro das portas daquele casal. Você é um anjo na vida das outras pessoas. Não importa quem você é, o que você já fez, o que você perdeu. Deus está te vendo. E Deus está realizando um milagre na sua vida. Você não perdeu. É Deus consigo. Levante, acredite. Entregue
tudo nas mãos do Senhor. Vindem a mim todos aqueles que estão carregados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Entregue tudo. Não está dando certo? Anyway, confie. A doença não está curada? Confie. Não solte as mãos de Jesus. Porque o maior milagre, meus queridos irmãos, é ter Jesus na vida. Não é o carro que ele pode proporcionar, não é. É ter Jesus, porque ter Jesus é ter tudo. Sejas tu um milagre na vida das pessoas e vá atrás do milagre desapercebido. É possível que quando te aperceberes do milagre que está desapercebido, a sua vida comece a desabrochar. Porque perceberás o quanto Deus te ama a despeito da sua condição. Olha, que Deus venha abençoar a todos, que Deus venha dar graça a todos e que possamos nos amar verdadeiramente como Deus nos ama e possamos entender o valor que nós temos, porque nós pertencemos a Deus a despeito dos nossos pecados. E por último, se prepare, porque Jesus não está a voltar, ele está chegando. Então entenda as pequenas coisas que Deus está fazendo. Não se diminua pelas circunstâncias, porque você é filho e filha de Deus a despeito das suas circunstâncias. Acredite. Então, que Deus possa abençoar-vos, possa dar-vos muita graça, muita paz e que o amor seja perceptível a todos. Eu termino com a minha fala e que Deus esteja com todos nós. Amém. Amém, amém. Muito obrigada por esse poderoso e inspirador testemunho, Benjamin. Foi uma dificuldade muito grande que você passou, mas Deus não te desamparou. É lindo ver esse cuidado de Deus para com seus filhos. E Ele foi maravilhoso com você e Ele tem agido em nossas vidas. Hoje não teremos tempo para dividir em salas para a oração, faremos na próxima semana. Próxima semana teremos um testemunho também pelo pastor Neumoel Estina. Pastor Estina estará conosco. Muitos o conhecem. E eu gostaria de pedir, Benjamin, poderia encerrar, por favor, essa reunião com uma oração para todos nós? Sim, Por favor. oremos. Amado Deus, santo, santo, santo és tu, Senhor, o dono do universo, que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, com tanto amor, com tanto carinho, que já perspectivou os dias, que já delineou a felicidade dos céus para todos os seus filhos na eternidade. Te agradeço imensamente, nosso Deus, porque enquanto temos vida, ainda temos esperança. Querido Jesus, te agradeço pelo Espírito Santo que está entre nós. Essa conexão que nós tivemos, que nós temos pela internet, através da querida irmã, e todas as pessoas que estão ali nesta live. Cada uma tem a sua história. Cada uma tem o seu toque. Cada uma tem o seu perfume. Mas todos nós pertencemos a um só corpo, que és tu, nosso grandiosíssimo e poderoso Deus, Jeová Nissi, Adonai, Yahweh. O grande eu sou, aquele que tudo vê, aquele que tudo pode. A cada um, Senhor Jesus, eu peço que a sua graça seja sentida, porque muitas vezes não a percebemos. Que sentamos, entender nunca nós vamos conseguir entender, mas que possamos contemplar, nos aperceber dos milagres em pequena esfera que elas estejam, que nos apercebamos que a nossa vida é um milagre e que ao nos apercebermos possamos entender o seu maior, inigualável
o seu amor que não se sonda, é incomparável. E que todos nós, amados Jesus, possamos sentir o toque do seu abraço, o toque do seu carinho e entender que, ainda que não entendamos certa forma ou certas formas de como tu ages, és amor para nós, és o nosso Pai, és o nosso conselheiro, és o nosso mediador, que as causas impossíveis és tu o resoluto. Não existe, nunca existiu e nunca há de existir alguém cujo amor, cujo poder, cuja grandeza, cujo reino, cujo o trono é para sempre e é inigualável. Que todos, Senhor, estejam nos seus divinos braços e se sintam tão acolhidos, quanto uma galinha acolhe os seus filhos debaixo das suas asas. Nos Amém. dê a sua paz, nos abençoe pela sua graça, nos livre de todos mal e nos coloque distante do pecado que nos atrapalhe e nos prepare para a sua grande volta. Te suplico por aqueles que precisam de um milagre especial, porque já não têm mais esperança. Por favor, Senhor, esteja lá de forma sentida para que essas pessoas percebam que existe um Deus que as acompanha. Cura aquelas pessoas que precisam ser curadas. Cura as pessoas do câncer, foi mencionado cá no pedido de oração. Tudo de acordo à sua santa e perfeita vontade. Eu suplico-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.